Olá pessoal, vamos falar de cliente? O que é um cliente? Quem é esse cara? É o cara que te paga? Nem sempre. Vamos conversar um pouquinho aqui. Qualquer que seja o seu cliente, ele vai querer uma coisa sempre. Ele vai querer ser encantado. Por mais que ele te diga o que ele quer, por mais que ele converse, a mulher, os filhos, se for um parque, você vai conversar com a comunidade, se for um empreendedor, você vai conversar com ele, com a equipe dele. Mas uma coisa é certa, todos eles querem ser encantados. Se você fizer apenas o que eles estão pedindo, eles vão gostar, mas eles não vão amar. Eles só vão ficar entusiasmados se você propuser alguma coisa que eles não pensaram, que eles não sabiam, que eles não conheciam. Porque um cliente só pede aquilo que ele conhece. E você, como profissional, tem a obrigação de saber um pouco mais do que aquilo que ele conhece, tá? Só assim você vai encantá-lo. Um cliente, sem ele você não sobrevive. Então é preciso conviver com ele e é preciso saber como lidar com ele. Se você tiver um jogo de cintura, as coisas vão ser muito mais fáceis, o relacionamento vai ser melhor e o resultado, sem dúvida, vai ser muito mais interessante. Uma boa técnica para se cuidar de cliente é você ser empático. O que é isso? Você se colocar na cabeça, na pele do cliente e começar a enxergar o seu trabalho através do olhar dele. Não é muito fácil não, mas é um jeito de você prever aquelas coisas que ele vai gostar e aquilo que ele não vai gostar. Se um cliente, no papo inicial, falar para você que ele gosta de um ipê amarelo, o que será que ele quer dizer? Que ele gosta de flores amarelas? E talvez ele não conheça as cássias, talvez ele não conheça uma sibipiruna, né? Que você poderia então enriquecer o jardim dele com outras espécies de flores amarelas. Ou será que ele gosta de um ipê mesmo? Aí você poderia enriquecer com outras cores de ipê. Então é importante você começar a pensar sobre isso. Nesse processo, você vai ter muitas dúvidas, porque você não vai saber bem qual é a resposta dele. Então você pode ser o cliente mais difícil de você mesmo. Ou seja, será que ele vai gostar dessa opção? Será que ele não vai gostar daquela outra? Agora, uma coisa é certa, se você levar 10 opções para ele, isso vai mostrar insegurança sua. Levar uma, duas de algumas coisas é bacana, porque você abre, você traz ele para a conversa, mas se você levar muitas opções, isso mostra que você não tem a mínima ideia do que seria melhor para ele, e ele vai perceber isso. O primeiro cliente é o cliente final, é aquele que você conhece, é aquele que vai morar, e em geral é aquele que te paga. Então é importante você levar em conta o gosto dele, mas também da família, principalmente quando você percebe quem é que vai mandar, geralmente a mulher. Né? Mas os filhos podem mandar também. É um cliente que gosta de festa, gosta de receber? Não, é um cliente mais intimista que gosta de ler. Então, através dessas perguntas, você vai começar a entender o universo dele, a cabeça dele e começar a propor coisas que vai encantá-lo. O segundo cliente é o cliente que não existe, que é a pessoa que você está fazendo um projeto para ele utilizar no futuro. Esse cara não te paga, ele apenas usa o seu trabalho. E pelo contrário, normalmente o cliente pagante vai usar o seu trabalho para vender alguma coisa a mais, para encantar esse cliente-alvo. Pode ser o governo, esse cliente. Então ele vai te contratar para você fazer um parque, para você fazer uma praça, ou então ser um incorporador, que ele te contrata para você fazer um empreendimento, que pode ser o térreo de um prédio, de um condomínio, de um loteamento. Então, esse cliente que te paga vai utilizar o seu trabalho para enriquecer o produto dele. Agora, você precisa entender quem é esse cliente-alvo. Esse cliente pode ser uma família tradicional, pode ser uma família sem filho, que aí no caso pode ser pessoas de ambos os sexos, do mesmo sexo, né, que tem expectativas diferentes em relação ao seu trabalho, pode ser um empreendimento de idosos, então precisa se calibrar para você também chegar a soluções que esse cliente vai poder curtir e vai poder utilizar.
Para todo cliente-alvo, você trata com pessoas intermediárias, nunca são as pessoas que vão usar efetivamente, mas sim os técnicos que participam, ou do governo, ou de uma incorporadora, que você vai ter que conversar com eles, vai ter que negociar. Então você vai conversar com o técnico, depois você passa para o chefe, depois a pessoa mais graduada da empresa, e cada um vai querer imprimir aí a sua ideia, as suas considerações. Mas não acabou por aí não, nós temos também o que eu chamo de cliente, que são os clientes técnicos, que são aqueles escritórios que participam também do seu trabalho. Por exemplo, o escritório de cálculo, o escritório de interior, o escritório de luminotécnica, o escritório de impermeabilização, normalmente também vão ali ter coisas para falar com você e você vai ter que adaptar o seu projeto para que todo mundo saia bem nesse processo, tá? Então são muitos clientes, por isso é muito importante você ter claro o que você quer, saber qual é a linha dorsal do seu projeto, para nesse caminho todo você não se perder. Cliente, ou você lida com eles, ou eles não existem. E tratar bem um cliente é o primeiro passo para a sua permanência no mercado. Resumindo, quem são nossos clientes? Quem vai usar, quem vai pagar, ou até interferir na decisão do nosso trabalho? Vamos lá. Quando o projeto é para um usuário, que é um cliente final, quer dizer, o morador, quem vai te pagar, quem vai decidir é a família, os parentes, os amigos, etc. Quando o usuário é um cliente-alvo, que são as pessoas que vão usar no futuro, e esse cara não vai te pagar diretamente, mas nesse caso você sempre terá um cliente intermediário, que serão as pessoas que vão decidir. Quem são elas? Se for do governo, eles vão ter um interesse político. Normalmente são técnicos e terá também os governantes. Agora, se for uma incorporadora, o interesse vai ser de resultado. Aí quem vai decidir são os técnicos, por exemplo, técnicos de produto, de marketing, de vendas, etc. Mas também os proprietários, que são os empresários. Agora, você não escapa. Sempre terão os clientes técnicos, que são os escritórios de arquitetura, cálculo estrutural, elétrica, hidráulica, luminotécnica, etc. Então é isso. Um grande abraço para vocês.